Olá, meu nome é Jonas. Eu estou aqui para mostrar algumas funcionalidades novas do novo Photoshop CS6, né? Ele está em versão beta ainda, mas parece que finalmente está valendo a pena comprar essa versão nova, porque ela está com muita funcionalidade nova, muito recurso novo, bem interessante. Então, primeiro, o que a gente pode ver logo de cara é a área de interface, né? Então, agora a interface eu tenho a opção de ter essa tela mais escura, né? Um pouco mais acinzentada, e eu posso escolher desde a versão mais preta até uma versão, aquela versão mais tradicional, cinzinha. E a vantagem disso é que eu consigo, dessa forma, cansar menos a vista, ter melhor referência de contraste de cor. Então é uma funcionalidade legal. Outra coisa agora também, né, finalmente o Photoshop vem com uma função de salvar em segundo plano. Então se eu tenho arquivos, se eu trabalho com arquivos muito grandes, arquivo de 500 megas, 1 giga, normalmente demora muito para salvar. Então agora eu consigo, com a opção de salvar em segundo plano ativada, eu consigo, enquanto o Photoshop salva um arquivo, eu consigo trabalhar no meu próximo arquivo ao mesmo tempo. Outra função também que finalmente chegou ao Photoshop foi a função de backup automático. Então com essa opção habilitada, eu consigo de tempos em tempos, né, que eu escolho, ele vai fazer um backup automático para mim. Então se der algum problema no Photoshop, se ele fechar sem querer, se o computador reiniciar, se der algum problema, eu consigo recuperar a informação nesse tempo predeterminado. Outra função também que ficou bem interessante agora é o crop. O crop agora tem uma opção de ser não destrutível, né? Então, por exemplo, tem essa foto aqui, aí eu já estou com a ferramenta de crop selecionada e vou fazer o recorte aqui. Então, a primeira coisa que a gente consegue perceber agora, eu tenho essa opção dele sempre centralizar a tela, né? Então, ele sempre está focando o centro da minha tela a partir da minha área de crop, da minha área de recorte. Isso eu consigo botar por aqui, tá? Por esses menus todos. Tá? Então aqui ó, eu tenho a versão de usar o crop clássico, eu tenho as opções de shield, né, de mascarar com a tela mais escura no fundo, tudo isso, e consigo controlar por aqui. Mas o mais legal dele é isso, eu consigo definir a área, aplico a transformação, e ele aqui gera para mim automaticamente uma camada. Se eu clicar de novo, o objeto está lá normal. Tá? Isso independe do histórico, não tem nada a ver com o histórico isso. Simplesmente, em qualquer etapa, eu posso fechar o arquivo e salvar de novo. Se eu salvar como PSD, eu continuo podendo editar o crop. Outra coisa legal também é que agora eu tenho opções de visualizar o meu grid dentro do crop. Então eu tenho que botar aqui o grid e eu consigo ver como está sendo a proporção do meu recorte. Outra função também que finalmente chegou ao Photoshop, né, já integrado agora com o crop, antigamente a gente tinha que fazer isso num passo separado. Eu tenho a opção agora de desenhar uma linha para poder automaticamente ele rotacionar a imagem. Então, por exemplo, se eu quero guiar tudo por aqui, eu clico, ele rotacionou. Se eu quiser voltar aqui, posso pegar a referência aqui do Pier, no caso, criei a linha, ele realinhou. Então isso fica muito mais fácil de trabalhar. Aí não precisa ficar salvando o arquivo anterior, ou então fazendo cópia de layer, vários layers, né, várias camadas, para poder usar o mesmo arquivo. Também agora tem a opção de salvar esses presets. Né? Então se eu criei toda uma configuração aqui dentro, eu posso salvar esse preset para mim, e sempre que eu precisar ele vai estar aqui na listinha. Essa ferramenta nova aqui, né, a Content Aware Move Tool, mais ou menos como fazia antes o escalonamento, né, por conteúdo. Agora ele pode fazer movimento por conteúdo, então ele tem a opção de duplicar ou de simplesmente mudar de lugar. Então aqui em cima eu tenho como escolher se eu quero mexer, né, ou duplicar o objeto. Então primeiro vou mostrar para vocês a opção de duplicar o objeto. Então, extensão, vou pegar aqui essa foto, vou dar um zoom ali nesse moço aqui, vou fazer uma seleção bem mais ou menos nele. E vou mandar puxar pro lado. Então na hora que eu puxo pro lado, né, também tento respeitar aqui um pouco mais ou menos a arquitetura do fundo, né, tento também não exigir muito do software e solto. No que eu solto ele faz o cálculo e está ali o objeto integrado na cena. A outra opção seria pegar a mesma seleção e ao invés de estender, de ir para mover de lugar. Então quando eu movo ele de lugar, posso fazer a mesma coisa, posiciono ele na tela
ele automaticamente apaga de um lugar e põe para o outro. Então tirou a seleção, fez a movimentação. Óbvio que, dependendo da cena que eu tiver no fundo, dependendo do objeto que eu estiver recortando, de como eu estiver fazendo a seleção do recorte, e dependendo se estiver também movendo ou estendendo, ele vai ter alguns problemas, mas de qualquer forma já é bem mais rápido, né? Fica bem mais fácil do que era o jeito de fazer antigamente, que era bem mais complexo. Há mais um recurso. Então no Photoshop eu posso agora também trabalhar de uma forma diferente agora. Eles otimizaram, por exemplo, a ferramenta de forma. Né? Repara aqui por cima pelo menu que agora eu tenho várias funções novas, todas integradas. Então, por exemplo, vou criar uma pastinha aqui que eu vou escrever os textos. Então, eu peguei uma forma simples, né, de um retângulo e desenho o retângulo aqui em cima. Repara o seguinte agora, que por aqui eu consigo escolher, por exemplo, as cores, e agora eu posso botar por aqui também uma borda, e posso escolher por esse menu o tamanho da borda, a grossura da borda, e por aqui o tipo de borda que eu quero. Obviamente aqui dentro eu tenho mais opções, eu tenho como ajustar um alinhamento, eu posso também pegar as palhetas, criar novas cores e por aí vai. Posso escolher por aqui os tamanhos, né, dos objetos. E por aqui eu também tenho a opção de reorganizar as camadas. Posso também trabalhar de uma forma numérica, posso fazer alinhamento e posso por aqui também fazer as combinações de formas. Mas o que eu queria mostrar mais agora é a opção de texto. O texto também foi bem melhorado. Então, por exemplo, eu posso trabalhar com texto agora no Photoshop e posso usar mais fontes OpenType. Então, por exemplo, estou com esse texto aqui dentro, posso posicionar ele, diminuo, né, sem precisar entrar no menu, isso já fazia antes. Mas agora é o seguinte, vou pegar aqui a paleta de texto, vocês vão dar uma olhada. Eu estou aqui usando uma fonte que é OpenType. Repara que aqui embaixo agora eu tenho as opções de OpenType prontas já para usar. Então, por exemplo, eu posso fazer isso com a minha fonte. E é tudo integrado. Óbvio que quanto melhor for a tua fonte OpenType, mais recurso você vai ter, mais opção você vai ter para poder trabalhar aqui. Outra coisa também que eu queria mostrar agora também, que é novo no texto, por exemplo, se eu quero só marcar o layout, né, a galera que faz essa parte de design gráfico precisa muito disso, só deixar uma marcação de layout, eu posso botar o texto ali dentro, e agora eu tenho a opção de Lorem Y, aquele texto genérico. Então, ó, só cliquei, pedi para botar o Lorem Y lá dentro, ele automaticamente já jogou o texto, botou um texto padrão, e eu posso formatar do jeito que eu quiser. Posso escolher o tamanho, posso escolher a cor da fonte. Eu estou aqui usando uma caixa para poder ficar mais simples, né, de trabalhar com essa massa de texto. E está lá o texto prontinho. E como também tem isso, né? Como ele está com a função de OpenType, eu posso configurar também direto por aqui, pela palheta. Outro recurso legal agora também, que também é novo nesse Photoshop, que agora eu tenho essa questão de organização das camadas. Então por aqui, ó, eu tenho vários filtros. Então, por exemplo, eu posso filtrar por tipo. Então, se eu tenho camadas com pixels, ele vai mostrar camadas que usam pixel. Se tiver camada com máscara, vai mostrar camada com máscara ou efeito, né, as camadas de efeito. Se eu tenho texto, vai mostrar só as camadas de texto. Se eu estou usando shape, vai usar as camadas de shape. E eu, obviamente também, eu posso deixar isso habilitado e aqui pelo canto eu tenho a opção de desabilitar esse filtro. Ou então por nome. Se eu souber aqui o nome da camada, ele vai me buscar o nome da camada, seja um grupo ou seja um layer. Posso pedir por modo de transformação, então se eu tenho alguma camada usando screen, ele vai me mostrar, se eu tenho alguma camada usando overlay, ele vai me mostrar, no caso aqui não tem nenhuma. Se eu estou usando algum efeito, ele vai me mostrar algum efeito específico, por exemplo, sombra ou overlay. Então eu tenho aqui algumas camadas usando o efeito de overlay. Se eu estou usando algum modo específico, se eu estou usando algum atributo específico na camada, né, está escondida, ou está clipped, ou está usando layer mask.
ou então se tem alguma cor, né? Um jeito que eu posso trabalhar também com as camadas é com cor. Então se eu tiver, por exemplo, aqui um grupo, e esse grupo estiver usando uma cor específica, né, eu posso pedir, no meio desse monte de camada aqui dentro, né, que cada grupo chega a ter um subgrupo, eu posso pedir para ele me mostrar aqui por cor, e eu vou escolher que cor eu quero ver, somente os amarelos, e vai mostrar somente os amarelos. Então, continuando falando dos novos recursos, abrir essa imagem aqui, você repara que ela tem uma distorção de lente. Então, nos filtros agora, o Photoshop tem essa opção de correção de lente em grandes angulares. Então aqui, repare que eu tenho uma lente fisheye, eu consigo ajustar o fator de crop dela, justamente para isso aqui não acontecer, e consigo ajustar aqui no focal length, né, na distância focal, a distorção da câmera. Então eu posso, por exemplo, fazer um traçado aqui dentro, e esse traçado eu consigo fazer ele ficar reto, simplesmente controlando os ajustes aqui. Esse tipo de distorção que acontece aqui, eu posso ajustar no Crop Factor, ou então posso simplesmente dar um OK e dentro do Photoshop fazer a correção. Mas o dos filtros legais que tem agora, né, das mudanças legais que teve, primeiro foi na correção de lente. Então agora, dependendo da câmera que eu tenho, dependendo da objetiva que eu estou usando, tem uma distorção diferente. Então repara aqui, que dependendo do modo, dependendo da lente que eu estou selecionando, ele faz a correção para compensar a distorção da lente. Um filtro já comum, né, já antigo, é o Liquify, mas nessa versão nova do Liquify, ele agora está bem mais ágil. Então agora no Liquify eu consigo fazer a transformação em tempo real, não tem mais aquele lag que tinha antigamente. E dependendo do tamanho da imagem que eu preciso, eu posso chegar ao meu brush a mais de 1500 de tamanho. Um recurso novo que o Photoshop adicionou agora é a função de Oil Paint. Então agora você consegue fazer como se fosse pintura a óleo em qualquer imagem, né, de um jeito mais simples, no dia a dia. Mas é um recurso legal e facilita muito o trabalho de muita gente, porque muita gente antigamente fazia esse tipo de coisa no Liquify, na mão. Agora você já tem o filtro pronto para isso. Mas uma mudança boa que teve agora, interessante, foi na questão dos blurs, né, das opções de borrar. Então tem três recursos novos: Field Blur, Iris Blur e o Tilt Shift. E todos eles ficam organizados no que eles chamam aqui agora de Blur Gallery, ou seja, galeria de desfoque. Então, no caso do Field Blur, ele consegue ele consegue borrar a imagem. Todos os filtros agora, esses filtros de blur, eu controlo usando esse pin para poder criar pontos novos, ou então posicionar onde vai ser o foco do meu efeito. E nessa esfera aqui dentro eu consigo selecionar o nível de blur, ou então aqui pelo botão, pelo menu direito, normalmente. No caso do Iris Blur, é mais interessante a gente reparar pelo seguinte: eu vou abrir aquela imagem que estava antes para poder mostrar como é que funciona isso. Porque, por exemplo, o Field Blur. O Field Blur eu consigo controlar agora usando esse centro, que nada mais é do que usando esse pin. Então, se eu crio o pin, ele cria um ponto novo, eu posso deletar, ou então, usando o mesmo pin, mover. A porcentagem do blur, a quantidade de blur que eu posso editar por aqui, eu posso editar dando um scroll na bolinha aqui. No caso do Iris Blur, é legal pelo seguinte: eu consigo criar pontos específicos de foco. Então, por exemplo, eu quero um foco só nesse navio, então eu consigo distorcer essa esfera aqui da forma que eu quiser. Então eu posso botar o foco bem central nesse barco e escolher a difusão, o quanto suave vai ser esse desfoque. E posso, obviamente, criar pontos novos. Então eu posso ter mais de um ponto de foco. Então, por exemplo, eu posso deixar o foco só nos barcos e não ter o foco no pier.
também escolher a quantidade de blur que eu vou querer para cada elemento. Mas um recurso legal também que virou moda e muita gente andou usando também agora é o Tilt Shift, que ele faz aquela miniaturização dos objetos que estão na cena. Então fica simples de escolher, de trabalhar com ele, porque eu posso trabalhar o ângulo que eu quiser, posso escolher o eixo, né, o tamanho da área onde vai ter foco e o tamanho da área que não vai ter foco, e proporcionalmente a suavização entre essas áreas. Posso escolher também aqui pela bolinha do eixo a quantidade de blur e o foco central, da onde vai estar a minha distorção. E tudo isso usando o Blur Gallery. Então eu dou um OK, ele vai aplicar os efeitos. Posso somar os efeitos também, tá? Posso somar os vários blurs. E pronto, está salvo aqui, está editado na camada. Para dar uma finalizada então, mostrar que um recurso novo de ajuste também agora, né, foi melhorado a opção de Shadow Highlight. Então eu tenho muito mais opção agora. Eu posso escolher aqui quanto eu quero trabalhar. E por aqui eu consigo ver que os controles estão bem mais precisos. E as cores foram melhoradas. A forma de trabalhar, o cálculo matemático que ele faz por trás disso, foi melhorado. Então eu consigo deixar minha imagem com mais definição, com mais detalhamento. No novo Photoshop também foi bastante melhorado a questão da timeline do trabalho do Photoshop com vídeo. Então, para começar, eu vou criar aqui uma sequência normal, né, um arquivo normalmente, um arquivo de vídeo, pequeno até. Dou um OK, ele vai dar aquele aviso normal sobre a proporção do pixel. E repara na timeline agora, ele me pergunta aqui, ó, criar uma timeline de vídeo. E você repara que quando eu fizer isso, automaticamente ele gera uma camada ali e já cria aqui a timeline com um espaço para eu importar meu vídeo. Então eu tenho as opções de mandar abrir um vídeo normal, de importar um vídeo, ou então aqui tanto nessa tirinha de filme, pedindo para adicionar mídia, ou então clicando no maisinho aqui, ele vai pedir para eu escolher um arquivo. Então eu vou pegar aqui um arquivo só, pegar aqui o trailer do filme Hugo. Ele rapidinho importou, você vê que não demorou praticamente nada. E eu consigo já ver o meu vídeo aqui na timeline. Repara que como o vídeo é maior que a janela, ele está com espaço sobrando. Isso eu posso resolver facilmente no Transform. Né? Então eu consigo dar um Transform no vídeo. Então ele vai pedir para converter para objeto inteligente. Então eu peço para converter, sem problema. Posso fazer a alteração do tamanho. E está o meu vídeo pronto na timeline e no Canvas. Apliquei a transformação, está o meu vídeo ali normalmente. Você repara o seguinte, ele está muito parecido agora com o After também, nessa questão de conseguir botar um vídeo do lado do outro, de trabalhar com essa área de trabalho, né, esse menu aqui, esse botãozinho determinado de trabalho. Eu posso importar agora também um vídeo do lado do outro, ou seja, eu posso montar uma sequência, posso fazer uma edição inteira no Photoshop se eu quiser. Então automaticamente vai empilhando os vídeos. E se eu quiser, repara o seguinte, ó, eu tenho uma camada de vídeo e uma camada de áudio. Então eu querendo, posso importar uma trilha separada para esse vídeo. E eu posso também com o botão direito escolher o que eu quero fazer. Tanto no vídeo quanto no áudio. E repara aqui, ó, nas camadas agora, ele cria um vídeo grupo. Então, dentro também das camadas, eu tenho a opção aqui de criar os keyframes, igualzinho no After, ou também um pouco parecido com o no Photoshop anterior,
e animar e editar os keyframes. Posso fazer os cortes por aqui, o corte automaticamente na posição onde eu botei o playhead, que ele chama, onde eu coloquei o marcador, ele vai fazer o corte. Então eu posso dividir o vídeo, posso editar a duração do vídeo, diminuindo, simplesmente eliminando o vídeo, ou então aplicar um efeito para poder criar as transições entre os trechos do vídeo. Então eu tenho as transições prontas, eu escolho a transição que eu quero, ele automaticamente insere onde eu determinar. Eu puxo a transição, repara que ele põe o marcador, botei a transição foi aplicada. Eu dando um zoom, consigo ver a opção de marcador de transição ali dentro do efeito, posso escolher a duração por aqui, e aqui embaixo eu consigo ver a duração do filme e a velocidade do play. Só repara o seguinte, como eu estou num laptop, quando eu dou play, repara que ele não consegue tocar em tempo real. Tá? Então, se o teu vídeo for muito grande, se tiver muito efeito, ele não vai conseguir tocar em tempo real. Mas, de qualquer forma, é um recurso bem legal, uma coisa bem interessante que chegou com esse Photoshop novo. Se tiver mais alguma dúvida, não tem problema, manda uma mensagem. Se você quiser ver mais funções do Photoshop, mais coisas novas no CS6, não esqueça que dentro do menu Windows Workspace eu tenho um menu que chama Novo no CS6. Então dentro dele ele vai me otimizar a minha janela para isso e eu vou conseguir mostrar, ele vai mostrar para você todas as funções em azul, tudo que tem de novo.